Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, e nesse vídeo qual vai ser o conteúdo? Nesse vídeo nós vamos estar vendo a fabricação de uma parte estrutural interna. Isso aí, uma partezinha super importante para a gente conseguir continuar, o andamento, né, dessa parte da restauração do opalo. E se você gostar desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que dar um like no vídeo. E se você gostar muito desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também deixar o seu comentário. E se você gostar muitíssimo desse vídeo, o que faz? Tem que compartilhar o vídeo e seguir a gente no Instagram. Isso aí, então vamos para o conteúdo. Então falta fazer uma partezinha estrutural aqui. A pouca referência que a gente tem é isso aqui, que já está totalmente destruído. Ajuda um pouco, mas quase nada. Então eu tirei algumas fotos da internet e também fiz aqui, ó, um molde com um arame, porque essa peça vai encaixada aqui dentro, ó. Então, aproximadamente com o molde de arame, eu consigo saber se vai dar certo ou não. Claro que a gente vai ter que vir ajustando, enfim, mas eu tenho que copiar esse perfil aqui, ó, aproximadamente esse perfil. Outra coisa que eu fiz foi botar o nosso remendão aqui, né? E marquei mais ou menos a altura dele aqui. Mas não que necessariamente eu vou fazer o corte aqui e fazer a emenda aqui. Eu vou limpar agora essa área aqui, ver como é que ela tá, se ela tem muito amassado, se tem muita massa, esse cantinho aqui se tiver podre. Mas eu pretendo fazer uma emenda um pouquinho menor aqui, ó, um pouco para cima do friso aqui, já é o suficiente, porque se essa peça está boa, não precisa a gente estar mexendo muito. Eu só preciso de um espaço maior aqui para fazer a emenda aqui embaixo dessa peça que a gente vai fabricar. Então, vou fazer a limpeza aqui e a gente vai seguir dobrando. E também a gente está trabalhando em conjunto hoje. Estou aqui com a minha dobradeira que eu fiz para fazer o assoalho da Fiat Elba. Já tenho algumas medidas para começar a dobrar aquele parte interna que a gente tem que fabricar. Enquanto isso, minha linda assistente está me ajudando a remover a tinta desse paralama da parte interna para a gente analisar se vale a pena a gente investir tempo nele, porque o pior é aqui embaixo. Mas ele tem alguns amassados e a gente vai ver se compensa tirar esses amassados ou não. Então agora a gente vai se atracar a trabalhar para ver se a gente consegue fazer bastante coisa e postar um vídeo rapidinho. Então já removi aqui um pouco do material para vocês observarem, ó, a quantidade de material que tem, ó. Tinta, primer, tinta, primer, tinta, primer, verniz, tinta, primer, tinta e assim vai, ó. Bastante repintada aqui. Essa lateral tá bastante ondulada. Não tá tudo mastigado, mas tá ondulado. Por isso que tá carregado na massa aqui, ó. E agora eu vou tirar um pedaço aqui para conseguir o acesso para mim fazer esse pedaço aqui, ver como é que ele tá e fazer ele aqui para nós continuar trabalhando aqui deste lado. Então, conforme vocês viram aqui, fiz um remendinho nessa parte aqui, tá? Tá um podrezinho. E também acredito que está quase finalizado essa parte aqui. Vocês podem observar que através do meu aramezinho eu fiz as dobras aqui, dobras em ângulo reto através da minha dobradeira, que na verdade não é uma dobradeira porque ela faz curva, ó. A dobra dela é bastante curvada, então ela faz curva, mas resultado bem bacana até o momento. Uma peça só dobrada. Aqui daí eu tive que fazer uns cortes para essa peça fazer esse detalhe aqui. Então aqui tem uma emenda e aqui tem outra emenda. Então essa parte é uma, essa parte é outra e essa parte é outra, tá? Da onde que eu tirei esse desenho? Primeiramente eu vou mostrar para vocês uma foto que eu peguei da internet que tem esse desenho
e eu vou mostrar agora. Conforme vocês puderam ver, então, ela tem um desenho, aqui tem um rebaixo e vem aqui e encaixa. Não está perfeito, pessoal, porque fazer uma peça sem referência é bem difícil, mas encaixou a lateral aqui tranquilo. Outra coisa que tem na foto é esses furos que eu não sei para que são e não sei se está no local exato também. Aqui tem um furo com rebaixo, aqui tem um rebaixo também. Provavelmente esses furos é para quando desce um banho químico penetrar bem aqui, né, o banho em todas as áreas. Mas tentei imitar, né, o original para a gente ter uma referência bem bacana, né? Alguns podem dizer, mas ninguém vai ver aí dentro. Bom, eu vi aqui dentro, então já é o suficiente para mim ter um cuidado e um capricho, assim como eu estou tendo em todo o restante. Aqui nessa parte eu deixei sobrando um pouquinho, aqui tem o encaixe certinho, para a gente vir fazer o corte depois, para fazer o corte bem certinho conforme é a lateral aqui. Eu encaixando a lateral aqui, vocês podem ver por aqui, que praticamente fecha, ó. Fecha aqui, né? Precisa uns ajustes ainda, falta fazer a emenda, tudo certinho, mas praticamente fecha aqui o encaixe da lateral. Outra coisa que eu vou ter que fazer o encaixe é dessa peça aqui, essa aqui é antiga, né? Eu fabriquei uma nova, tem os vídeos aí, e a gente vai fazer o encaixe aqui bem certinho, bem no capricho, para concluir essa parte para a gente conseguir ir evoluindo. E nessa parte, a ajuda principal que eu tive foi do Max. Max, brigadão, cara. Max do canal Opala Cultura, que também fabrica as ferramentas lá da Backstage. Ele tem essa peça lá fora do carro, me passou algumas medidas aqui que foram fundamentais para a gente conseguir fabricar essa peça. Então, Max, brigadão, cara, tamo junto. Então agora eu vou desmontar aqui, tá parafusado, para mostrar por dentro e também para ir a gente fazer a proteção com epóxi aqui dentro. Então agora eu vou desmontar. Então tá aqui a peça já lixada, limpa, né? Tratei com desoxidante, mas depois eu lixei. E agora eu vou aplicar o epóxi. Não tá a peça mais linda do mundo, mas com as ferramentas que eu tenho, né, é o melhor que eu consegui fazer. Então eu vou aplicar o epóxi aqui e seguimos o baile. Então, o epóxi já foi aplicado aqui dentro. Como vocês podem observar, foi feita a furação e limpo, né, onde vai ser dado os pontos de solda. Aqui também já marquei, já fiz a limpeza de onde vai receber os pontos de solda. Aqui embaixo também. Tudo para a gente ter uma solda muito bem feita, né, que dê bastante penetração e funda bem as chapas. Vou fazer uma limpeza agora superficial aqui para tirar o pó. E já vou vir ponteando essa chapa aqui, fazer a emendinha aqui e depois a gente vai indo. Acho que a princípio era isso. A gente não consegue mostrar tudo bem detalhado às vezes, para não ficar o vídeo muito comprido. Mas os detalhes mais importantes a gente está mostrando. Então agora a gente vai fazer a soldagem aí, através da solda MIG, fazendo os pontos de solda. A limpeza eu fiz com a micro retífica e uma lixa, né? Vem uns rebolinhos de lixa. Dá para fazer a limpeza bem tranquilo ali. Mas se não tiver também dá para ser com a esmerilhadeira, faz bem tranquilo, ou uma furadeira também serve. Então agora eu vou fazer a solda.
após muitas horas de trabalho. Então está praticamente concluída essa parte, tudo soldado já, feito acabamento, já lixei para aplicar o epóxi. Aqui também vocês podem ver essa pecinha também já soldei. Essa aba aqui também já está pronta, tive que fazer um reajuste aqui nessa aba. Aqui também, quando a peça estava mais curta, eu tive que fazer uma emendinha aqui de 1,5 cm mais ou menos, mas agora está encaixando tudo certinho. Agora vai dar para soldar aqui bem tranquilo. Essa aba aqui também tem que fazer um ajuste, mas vai ser feito quando fizer a solda, faz bem certinho aqui, bem bonitinho. Agora vou fazer uma aplicação de epóxi aqui dentro. Aqui vou utilizar a técnica da seringa para jogar um epóxi aqui dentro, tá? O que nós tinha quando o carro chegou era isso aqui, bem diferente do que nós temos agora, que é uma estrutura sólida, firme, rígida, que vai durar por muitos anos. Então agora eu vou mostrar para vocês a técnica da seringa, como eu faço para jogar, né, uma proteção por trás dessa chapa. Então tenho um primer epóxi preparado aqui no recipiente, pouquinha coisa só para aplicar aí e uma seringa. Então vou puxar aqui do recipiente e vou jogar aqui atrás para ele ir escorrendo. A ideia é que ele escorra por trás da chapa, tá? Se escorrer pela frente não tem problema, porque nós podemos limpar e depois fazer um acabamento diferente. Mas a ideia é que entre bastante por trás da chapa, para onde a gente soldou ficar protegido. Não tem a certeza se vai cobrir tudo, né? Mas não foi por falta de tentativa que a gente vai deixar de proteger este Opala. Tomara que dê tudo certo, jogar no cantinho aqui também. Poucos ml aí a gente já consegue. Acredito que dá uma proteção bem interessante, hein? A gravidade faz o resto do trabalho, escorrer para baixo, né? Ó, começou a pingar lá embaixo já. Eu não enxergo muito bem aqui. Agora eu vou dar uma limpada aqui e aplicar o epóxi com a pistola em tudo. E quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês mais um passo que eu vou dar nessa parte aqui. Então, é isso aí. Conforme vocês viram, então, tá o epóxi aplicado aqui, nessa parte interna também. E vocês devem estar se perguntando o que é essas fitas, o que é isso. Nessa parte que eu tirei daqui, ó, vocês podem ver, tem o friso aqui. Por dentro, ele tem uma espécie de um emborrachamento, ó. Isso é original, eu já olhei do outro lado também tem, ó. Ele tem um emborrachamento por dentro, tá? Por dentro. E provavelmente tem um emborrachamento aqui. É uma espécie de um emborrachamento original de fábrica, tá? Acredito que seja original porque os dois lados tem e não tem marca de terem sido feito, né, durante a vida dele. Então, como eu estou trabalhando em paralelo com o capô da Fiat Elba e lá eu vou ter que usar KPO para fazer a vedação, eu já vou aproveitar e diluir o KPO para fazer a aplicação aqui e aqui dentro, tá? Por que que essas fitas? As fitas são nos locais que não pode pegar KPO, porque a gente vai soldar. Aqui vai ter ponto de solda, aqui vai ter ponto de solda, aqui vai ter ponto de solda, aqui vai ter os pontos de solda, aqui vai ter os pontos de solda. Então,
Só vou dar uma nuviada aqui, digamos assim, para quando eu vir com essa peça aqui, eu não vou ter mais acesso nem aqui e nem nessa parte de baixo aqui. Tá? Então eu vou fazer essa aplicação aqui. Aqui eu tive que fazer um pequeno desbaste para corrigir, mas eu vou fazer uma aplicação aqui, um tratamento nesse cantinho aí. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Vou fazer a propaganda aqui. Esse é o KPO da Brascola, Maxi Rubber. Eu prefiro o da Brascola, mas enfim, é o que a gente tem em mãos aqui. Ele vem, ó, 380 gramas. Se nós abrir o recipiente aqui, ele vem praticamente metade aqui, ó, tá? Ele é um emborrachamento, uma espécie de uma borracha, uma vedação muito boa, usado muito, né, nas reparações automotivas, mas ele tem um detalhe, né? Na instrução dele já vem aqui, ó. Vamos lá. Não tente misturar. Vamos ver se vai focar aí, ó. Não tente misturar somente a metade. A mistura pode não apresentar bons resultados. Para quem já mexeu com KPO sabe que se tu tentar fazer metade ou só um pouco, ele não tem um resultado satisfatório. Parece que não funciona. Ele deve ter alguma reação química exata nessa proporção aqui que dá a durabilidade, né, a consistência correta dele. Então, para mim aplicar nessas partes aqui e no capô vai sobrar muito KPO. Então não é o ideal eu comprar, utilizar um pouco e jogar fora o resto, tá? A intenção não é isso. Ah, mas eu só preciso aplicar nessas duas partes e deu. Enfim, mas eu tenho essa caixa de ar que nós temos pronta aqui, ó. Eu já preparei ela com fita também. Porque eu vou aplicar aqui e o restante que sobrar eu vou aplicar dentro da caixa de ar. João, não é original assim, não tem problema, tá, pessoal? Eu quero dar uma proteção a mais porque já vai estar sobrando material aqui. Em vez de jogar fora o material, eu vou utilizar de uma outra forma aqui dentro com uma proteção extra. Que tipo de proteção ela vai ter? O epóxi já está protegendo contra corrosão, contra oxidação, contra ferrugem, mas o KPO diluído e aplicado como se fosse um emborrachamento, ele vai dar uma proteção conforme vai entrando pó, terra, areia, poeira e vai chacoalhando o carro. Essa areia vai desgastando a tinta da parte interna. Tá, isso com o passar de muitos anos vai desgastando, porque a areia e a terra são abrasivos. Então o KPO vai ajudar a não agredir tanto esse pó, essa areia, essa terra que vai entrar aqui e vai chacoalhando conforme o tempo. Então, né, para mim fazer uma melhor utilização do meu dinheiro, vou aplicar no capô, que é um vídeo em paralelo, vou aplicar aqui, o restante vou aplicar aqui. E depois eu mostro o resultado para vocês, que vai ficar bem bacana se der certo, né? Então agora eu vou trabalhar. Então chegamos ao resultado final, com a aplicação do KPO diluído aqui, tá? Já está seco. E essa etapa seria mais ou menos isso daí. Eu vou mostrar agora esse acabamento aqui meio rugoso que eu consegui, que eu achei maravilhoso. Ficou muito legal, era mais ou menos isso que eu esperava, porque já é um treinamento para mim fazer as caixas de roda depois, que é um acabamento original, é bem grosseiro, assim, não é algo totalmente uniforme, então era isso que eu estava procurando. Como foi a primeira vez que apliquei, deu uma complicada, porque deixei engrossar aqui em cima, mas nada que vai interferir na qualidade e no acabamento, né, do nosso Opala. Aqui dentro também apliquei, ficou bem legal, aqui ó, bem uniforme, ficou mais baixinho aqui a aplicação. Aqui vai ter solda, aqui vai ter solda, então por isso que eu não apliquei. Aqui eu bati o dedo depois na hora de tirar a fita, mas não tem problema, que essa parte estando protegida tá ok, depois a gente consegue fazer um acabamento melhor por cima, até porque tem a emenda aqui, a gente vai fabricar um pedaço ainda, mas
queria aproveitar a mesma passada para aplicar aqui também, tá? Aqui dentro da caixa de ar eu apliquei, mas já estava no fim o KPO, então ficou uma aplicação bem ralinha, mas com uma grande proteção aqui dentro, tá? Achei bem legal essa aplicação aqui, gostei bastante e indico, tá? Aqui também já estava no fim, né? Mas vai dar uma proteção extra, um acabamento até, não digo que feio, mas eu gostei do acabamento, acho que é isso que importa, né? Eu estou gostando. E vai ter uma proteção extra, tá? Qual que é o segredo para fazer essa aplicação assim? Não tem segredo, pessoal, tá? Eu peguei o KPO, conforme vocês viram ali. Ele vem o catalisador, que eu deixei aqui para mostrar para vocês. 60 gramas o catalisador, que chamam de composto B. Então é misturar esse catalisador com o KPO, fazer bem a mistura e ele vai ter a cura, a secagem completa. Por que eu gosto do KPO? Porque ele é bicomponente, ele tem um catalisador e a secagem dele é por uma reação química, não é por evaporação. Então diminui um pouco o risco de problemas no futuro por falta de secagem, tá? Fazendo conforme a fábrica indica, que utilizar toda a mistura, todo o catalisador com todo o KPO. Aí eu diluí ele. Qual que foi a proporção de diluição? Essa mesma proporção de catalisador, eu adicionei aqui Thinner PU, tá? Thinner PU que utiliza, nessa mesma quantidade. Então é o KPO, 60 gramas aqui de catalisador, e eu enchi esse recipiente com Thinner PU e misturei tudo. Vai ficar uma massa bem interessante, bem molinha assim. E eu vou mostrar isso quando eu fizer as caixas de roda, eu vou mostrar mais detalhes dessa aplicação. E utilizei aqui esta pistola. Esta pistola, a indicação dela não é para fazer emborrachamento. A indicação dela é de passar produto, provavelmente para limpeza, tá? Então, coloca o KPO aqui, aperta aqui e vai aplicando. Qual que é a libragem para a gente conseguir uma consistência e uma textura mais ou menos dessa aqui, tá? Eu fiz alguns testes, coloquei o KPO e fui utilizando algumas variações de pressão de ar. Fiz num papelão alguns testes. E o teste que mais me agradou foi usando 60 libras, né? Aqui tá o meu relógio. E aqui ele já tá com um pouquinho mais porque eu regulei ele para utilizar no dia a dia aqui na oficina. Mas eu regulei ele com 60 PSI. Vamos ver se vai focar ali. Ele tá em 90, mas eu regulei ele em 60 PSI. O preto é PSI e o vermelho é em bar. Acredito que seja isso, tá? Então o resultado que a gente conseguiu foi esse. Bem bacana, estou muito satisfeito mesmo. Para vocês terem uma ideia, isso que a gente tinha, né? Totalmente refeito, chapa nova, protegida, soldada. Muito legal. O que nós tínhamos de referência aqui era isso aqui, ó. Não vou dizer que está exatamente igual, mas a nossa pouca referência era isso aqui, totalmente destruída. Então, através de fotos e as medidas aí que o Max passou para a gente conseguiu fabricar aqui. E o porquê que merece uma atenção grande nessa parte aqui. Porque é uma parte que geralmente apodrece no Opala. E o porquê disso? Ao meu ver, a causa, motivo, razão e circunstância está aqui nesse vidro, ó. Esse vidro ele não tem uma vedação perfeita. O que acontece? Escorre a água para dentro e a água acumula no fundo. Então, se vocês acompanharem aqui de perto, essa vedação aqui, ela não é 100%. Ela tem uma falha aqui no cantinho, que pode entrar água.
essa borracha, como já é antiga, já ressecada, deixa entrar água aqui. Aqui no cantinho ele não tem uma vedação 100% também, né? Nesse canto aqui tem um furo aqui. Então tudo isso vai acarretando para a entrada de água, e água em chapa crua é ferrugem na certa. Então eu vou mostrar agora para vocês a parte de dentro, como tem o emborrachamento original, que eu tentei dar uma simulada, mas para melhor. Então aqui é dentro da parte lateral traseira, vocês podem ver, ele tem um emborrachamento, ó, por dentro, isso é original, tem do outro lado também, dá para ver até o rebite ali do friso que está rebitado. Então existe essa proteção aí, e que eu tentei simular. Então esse vídeo chegou ao fim, bastante trabalho, e chegamos a um resultado que para mim ficou excelente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do resultado, se vocês já fizeram algo parecido, se vocês já viram algo parecido, se acharam interessante esse procedimento. Comenta aqui embaixo a sua opinião, que a gente vai estar lendo com bastante atenção e bastante carinho. Isso, e tudo que vocês viram, tempo de trabalho foi em torno de 14 horas. Isso aí, pessoal, bastante demorado para fabricar, sem referência. Demorei bastante para conseguir ajustar e soldar aquela curva ali. Então, o meu trabalho, né, é devagar, não é algo super rápido, mas o foco é em qualidade, já que o carro é meu, né, estou fazendo para mim e para que dure aí muitos anos. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até a próxima!